seja bem-vindo a mais um CRA-RJ Entrevista, dessa vez, e como sempre, muito especial. Vamos falar hoje sobre o tempo, esse recurso que a gente precisa tanto e às vezes não temos, mas para quem trabalha em organizações, para quem está nesse mundo corporativo, saber administrá-lo pode ser uma das melhores soft skills que a gente tem hoje em dia. E, como dizia o grande José Saramago, não tenha pressa, mas não percamos tempo. Bom, então, nossos convidados para discutir, para a gente falar sobre isso, são os administradores Wagner Siqueira, que é diretor-geral da Universidade Corporativa do Administrador e conselheiro federal pelo Rio de Janeiro, e o administrador Firmino Carneiro, que é consultor e também conselheiro aqui do CRA. Wagner, Firmino, sejam muito bem-vindos aqui nas nossas mídias. Muito obrigado, Érica. Um abraço, Firmino. Muito obrigado para vocês. É sempre um prazer estar junto com Wagner Siqueira e com Érica. Bom, esse bate-papo surgiu depois de um artigo do conselheiro Wagner, que está no nosso Espaço Opinião, que está no Médio no CRA, em que ele fala justamente sobre essa administração do tempo. Wagner, explana um pouquinho sobre o que você fala nesse artigo, para a gente poder conceituar os nossos espectadores e os nossos ouvintes aqui no CRA-RJ Entrevista. Veja bem, Érica, é programar o tempo versus programar o trabalho. Sempre há mais trabalho a fazer do que tempo disponível. E as pessoas normalmente programam o que fazer, ao invés de programarem o que fazer em função do tempo disponível. É preciso definir, né, o que eu devo fazer no tempo que eu disponho. Quer dizer, qual é o tempo que eu disponho? Neste tempo que eu disponho, o que eu devo fazer? Para a gente ser eficiente, portanto, no uso do tempo, se programa o tempo, e em função do tempo é que se programa o trabalho. Por quê? Porque o tempo é um recurso inelástico de reposição impossível. Você não aumenta o tempo ou diminui. Ele é inelástico e sempre o mesmo. Ele é perecível. Ele não pode ser estocado. Às vezes se quer estocar o vento, mas o tempo também não se consegue estocar. Não dá para estocar o vento. Uma outra questão, o tempo é democraticamente distribuído. Quer dizer, a pessoa competente ou incompetente, o alto ou baixo, o bonito ou feio, não importa, todos têm o mesmo tempo, né? Ele é bastante democrático. Como usa esse recurso, o tempo, é que vai fazer a diferença. Portanto, programar o tempo e, em função do tempo, programar o que deve ser feito. Por outro lado, o tempo é insubstituível, né? O tempo é vida, né? E quem administra o tempo, administra a própria vida. O que se leva dessa vida, dizia o Barão de Tararé, é a vida que se leva. Quer dizer, embora a vida seja uma só, é sempre tempo de recomeçar na administração do tempo. Não deixe, portanto, para amanhã o que você pode começar agora. Quem administra o tempo, administra a própria vida. Muito bem, Wagner. A gente sempre fala muito sobre essa questão do tempo e nesse momento que a gente vive é cada vez mais complexa essa administração. E falando de administração, Firmino, traz para a gente alguns cases, alguns momentos dessa sua carreira brilhante como administrador em que o tempo foi um protagonista. Fala um pouquinho sobre isso. Eu me formei pela Universidade Gama Filho, em 1974. E, na época, a primeira providência que eu fiz foi tirar a minha carteira de administrador no CRTA, atualmente é o CRA. E não era administrador, eu era um auxiliar administrativo na empresa. O administrativo da época, acabando o seu mandato, o que ele fez? Que todos os administradores registrados no Conselho mudassem de cargo, independente qual for. Éramos bastante pessoas, que eu me lembro, porém somente 4 foram. Por quê? Somente as 4 pessoas tinham a carteira do Conselho. Bom, isso é um exemplo que eu trago, porque quem está nos ouvindo, podemos ter os estudantes de administração que ficam pensando, carteira, não faço minha carteira, ela é importantíssima. Se hoje eu tenho uma carreira que eu fiz toda ela como administrador, se deve ao fato de eu não ter perdido o tempo de fazer a carteira tão necessária naquele momento. Outros
perderam o tempo da carteira e perderam a promoção. Perfeito, Firmino. Tanto que você, assim como o Wagner, já recebeu a medalha administrador Belmiro Siqueira, né? Pelos 40 anos de registro ininterrupto no CRA-RJ. Mais uma vez, parabenizo os dois. Bom, tá conseguindo ver o meu dedo aí apontando para a medalha pendurada na minha estante? É maravilha, é verdade. Perfeito. Verdade. E, Wagner, vamos falar um pouquinho agora, a gente já até pincelou sobre isso, mas a gente tem aí a questão da pandemia. Nessa questão da pandemia, o mundo das organizações, o mundo corporativo virou de cabeça para baixo. Hoje em dia, em home office, você trabalha muito mais do que as 8 horas por dia. Como é que é essa relação tempo versus pandemia para você, na sua expertise e no seu conhecimento? Ô, Eric, eu estou escandalizado. Nós estamos vivendo hoje a síndrome do Zoom. E nunca se perdeu tanto tempo em live. Quer dizer, isso virou uma compulsão. As reuniões, quando você diz que você nunca trabalhou tanto, eu tenho certeza que você deve estar trabalhando em muito tempo em live, que te convidam toda hora para live, você tem que participar, porque a organização começa a fazer lives sem parar e acaba de muitas dessas lives, que são reuniões que podiam ter 2, 3 pessoas, aí tem 30, 40, 20, e aí você faz reuniões enormes, com muito tempo em que todo mundo fala e todo mundo agora, nas reuniões você às vezes fala um junto com o outro, nas lives tem que esperar a pessoa, as reuniões demoram mais, e as conclusões que se chegam nessas reuniões de live, em geral, têm sido muito poucas, porque você sempre marca para a semana que vem para continuar a próxima reunião. Então, eu acredito que neste momento de pandemia, as organizações perderam qualquer noção do que seja administrar o tempo. Eu posso me referir ao próprio conselho, mas a qualquer organização pia ou lucrativa, que nós estamos vivendo a fadiga do Zoom. Quer dizer, por quê? Porque há muito e muito exageradamente a utilização nessa pandemia. Se descobriu um instrumento que já, essas ferramentas que já existiam, que nenhuma delas foi feita para a pandemia, todas elas já existiam, né? E se descobriu, escancarou essa possibilidade, e aí se tem um exagero do uso, né? O inesperado, quer dizer, a fecundidade do inesperado, não, às vezes surpreende o mais rigoroso analista. Quer dizer, por quê? Porque o inesperado não é necessariamente importante. Quer dizer, se faz reuniões hoje em que as pessoas poderiam estar fazendo o seu trabalho no escritório sozinha, ou com uma outra pessoa, ou com outro grupo, com 2, 3, e resultar em efetividade, mas se faz lives demais. É preciso, portanto, programar as lives. Antigamente, você tinha que programar os telefonemas, você tinha que programar o de papel, aquele papel que está, aquele documento que está na sua mesa há 48 horas, que ninguém cobrou, é melhor você se livrar dele. É preciso que a gente faça a diferença entre o que é importante e o que é urgente. Cada vez mais, o dirigente deve cuidar daquilo que é importante, né? Porque, veja, é importante, mas não é urgente. Quer dizer, e não está sendo feito. Porque você está priorizando certamente o que é importante e que é urgente, que é a crise. A pandemia exponenciou a crise como se a gente estivesse vivendo a crise todos os dias da live. A outra questão é importante, urgente, mas não é importante. Aí é urgencial, a gente faz bastante. E tem também o que não é importante, que também não é urgente, que acaba virando perda de tempo. Muitas dessas lives, na pandemia, estou falando no conjunto das organizações brasileiras, estão cuidando de coisas que não são importantes e que não são urgentes. E por isso estão perdendo tempo, porque deveriam estar fazendo o que é importante e que não é urgente. Quer dizer, o urgente, né? Nem sempre urgente é importante, tá certo? É preciso, então, aprender a dizer não. Aprender a dizer não para ganhar tempo, aprender a dizer não para definir claramente situações, aprender a dizer não para manter prioridades, aprender a dizer não para economizar esforços, administrar é tomar decisões. E decisões é também negar, se constitui uma responsabilidade gerencial. Se você programa o tempo, em função do tempo, programa o trabalho, os dirigentes das organizações, as organizações em geral, estão achando agora que com o Zoom
Você tem todo o tempo do mundo. E aí você pode fazer reuniões não só no horário de expediente, mas sábado, domingo, de noite, a qualquer hora. E é uma compulsão de live. Portanto, a live, esse foi um avanço enorme tecnológico que nós conseguimos. O Brasil, nesse 1 ano e meio, deu uma evolução fantástica em tecnologia, ou pelo menos sentiu a necessidade da importância da tecnologia, o que nem sempre se fazia, mas é preciso, de novo, programar o tempo em função disso, programar o trabalho. Então, a gente poderia continuar aí, mas gostaria de ouvir também Firmino, mas, em verdade, é preciso compatibilizar os relógios que você tem, o seu relógio orgânico ou o relógio cronológico, e o relógio orgânico ou o relógio biológico, e o relógio cronológico, que é físico, que marca todas as horas. É preciso se pensar, não adianta fazer policronismo, uma porção de lives ao mesmo tempo que você participa, no fim do dia você não teve tempo para refletir, pensar. Então, é preciso programar agora melhor essas lives, e as organizações precisam reduzir a perda de tempo produzida pela compulsão, pela fadiga, como eu digo, pela síndrome de Zoom. Síndrome de Zoom. Muito bem. E, Firmino, baseado nisso que nessa explanação fantástica do Wagner, que dicas você daria para os gestores, né, para os administradores das organizações, para que possa realmente maximizar a utilização do tempo dos seus colaboradores, até mesmo do seu próprio tempo, haja vista que o gestor ou administrador é um cargo, é uma função altamente estratégica dentro das organizações? A dica é uma só: não perder o tempo. Porque de que adianta você fazer, muito bem explicado pelo Wagner, né? Você fazer lives, você fazer reuniões, independente de tudo, a perda de tempo hoje, atualmente, na pandemia, é que as discussões elas começam por um caminho e daqui a pouco muda. Então, o que eu te digo, Érica, é uma palavra: foco. E o gestor, né, ele tem que ter essa consciência, ele tem que ter essa competência, que é uma habilidade focal. Não deixar que os assuntos vão para outros pontos, para outros lugares. Ok, Érica? É foco. Para mim é só essa palavra, foco. Se conseguir ter foco, vamos chegar aonde é necessário. A gente usa muito a palavra foco para diversas situações, mas nesse caso é literalmente focar ali. E, Wagner, eu estava fazendo, enquanto você falava, enquanto o Firmino falava, eu estava fazendo uma comparação com outro artigo seu, em que você fala sobre as empresas focarem na experiência do cliente. Então, as empresas hoje, o Brasil está entrando, né, coisa que já deveria ter sido feita há algum tempo, mas está entrando na indústria 4.0, na economia 4.0, né? Descobriu-se as lives, descobriu-se o Zoom. Não é antagônico que, ao mesmo tempo que se redescobre, também se utiliza o tempo de uma forma que não é o mais produtivo? Veja, o cristão novo ele é muito mais devoto, né, do que aquele velho cristão que sempre se incorporou há muito tempo, porque é sempre assim. A descoberta da tecnologia, de repente, né, essa inesperada descoberta pela tecnologia no Brasil, fez com que as organizações estivessem agora se sentindo como se estivessem na vanguarda da transformação e da mudança. E aí exagera. Quer dizer, o uso da tecnologia, essas ferramentas, em verdade, essas tecnologias são, claro, da economia 4.0, mas isso não quer dizer que quem use isso já esteja na economia 4.0. De forma nenhuma. A economia 4.0, ela incorpora funções gerenciais em todo o conjunto da organização. Mas foi uma descoberta, eles sentiram a necessidade. É claro que a gente está no exagero. Agora é preciso chegar a um ponto de equilíbrio, porque nesse 1 ano e meio, como disse, a utilização dessas ferramentas está
Está exagerado. A ponto de algumas pessoas dizerem assim, no pós-normal, que vem agora o novo normal, né? O novo normal vai ser tudo diferente. Meu Deus, isso eu volto à década de 20, quando houve, por 4, 5 anos, a crise da gripe espanhola, e foi o momento em que mais se aglomerou depois, inclusive da grande música, do jazz, do New Orleans, o mundo inteiro, na Europa, etc. Isso foi uma explosão cultural e de aglomeração. É claro que também tivemos a Revolução Fascista e a Revolução de Mussolini e a nazista de Hitler. Tivemos também, junto com isso, a Revolução Russa comunista, né? Mas também tivemos uma explosão de participação. Nós estamos exagerando aqui agora. O novo normal vai manter muitas coisas do passado. Ô, Érica, se a gente vivesse, se o homem fosse infinito, tudo mudaria, tudo. Mas como nós não somos infinitos, todos nós vamos morrer, né? Alguns antes, outros menos, mas tem uma média de morte. Muito do que existe vai permanecer. Portanto, muita coisa vai ficar, quer dizer, na nossa finitude. Portanto, na pós-pandemia, muitas coisas vão ficar. Uma das coisas que não precisa ficar é as velhas práticas que as organizações brasileiras utilizavam, que agora estão descobrindo tecnologias, mas eu diria que praticamente a totalidade das empresas brasileiras, e aí inclui as empresas estatais também, elas utilizam muito poucas funções de economia 4.0. Em relação ao tempo, eu acho que é preciso que o gestor pense assim, o que eu estou fazendo e devo deixar de fazer? Por exemplo, uma coisa que ele deve deixar de fazer é tantas lives. Se ele ficar fazendo live o dia inteiro, ele não fica no trabalho presencial o dia inteiro em reunião, a não ser que sejam situações episódicas. Mas o que eu estou fazendo e devo deixar de fazer? Por exemplo, de deixar de estar em todas as lives e fazendo todas as lives, por exemplo, tá certo? O que eu estou fazendo e devo continuar fazendo? É uma pergunta que ele deve fazer. O que eu faço? Que vai ser exatamente na pandemia. O que a gente fazia no trabalho presencial, que vai continuar, que vai voltar, com muitas mudanças, é verdade, mas vai continuar. Muita coisa fica, né? Porque nós somos a finitude da vida, né? Mas o que eu estou fazendo e que eu devo continuar fazendo? A outra questão é o que eu estou fazendo e devo continuar, mas com melhorias. Muitas coisas da tecnologia, agora que escancarou a necessidade e a possibilidade, se descobriram, né? Foram descobertas muitas tecnologias que já existiam. O que eu estou fazendo agora e posso fazer melhor? E, finalmente, que é o mais difícil, o que eu estou fazendo e o que não estou fazendo, que eu não estou fazendo e devo passar a fazer. Isso aqui é fundamental. Por exemplo, com essas tecnologias, a live deve ser utilizada para fazer? O que a organização, o grupo, o gestor não está fazendo e que ele deve passar a fazer bem, para fazer a mudança? Para isso, ele precisa, Érica, de um conceito fundamental em gestão do tempo, a meu juízo, que é o que se chama de tempo arbitrário ou tempo discricionário. O tempo para inovação. Se você não tiver tempo, você não faz inovação. Se você deseja inovar, mais do que preservar o presente ou aperfeiçoar o passado, você precisa pensar o novo. E pensar o novo é bom num brainstorm, numa live com uma opção de gente, é melhor ainda na reunião presencial, onde você tem a questão psicológica mais facilitada, sem ter a dificuldade da máquina. Primeiro, vou repetir sempre, programa o tempo. E depois, em função do tempo, programe o trabalho. Depois, bloqueia tempo arbitrário ou tempo discricionário e assegure respeito a esse tempo. Você que tem um trabalho intelectual, Érica, muito grande, às vezes fazendo revisões, se você não tiver bloqueio de tempo para fazer isso, você é toda hora interrompida por uma live, por uma coisa, tem que fazer tantas coisas que acaba não fazendo o que é essencial. Utilize o seu tempo arbitrário segundo critérios de pertinência, de oportunidade, de inovações. Alguém vai dizer, Wagner, mas tempo arbitrário é tempo ocioso. O especialista tem essa mania de achar isso. Não, o executivo hipercinético, que acha que se ele está à toa e não tem nada para fazer, ele tem que dar uma voltinha para olhar nas salas para ver se os servidores estão, os funcionários, colaboradores estão trabalhando.
ou vai olhar na live se a pessoa está participando, não é? Eu também tenho um executivo despachante que fica cuidando só de processo. Tempo arbitrário não é tempo ocioso. Tempo arbitrário é para pensar o novo. Tempo arbitrário também não é o tempo discricionário para você sozinho fazendo o meu trabalho. Não é tempo eventual ou aleatório que vai um dia. As pessoas me perguntam muito por que eu produzo tanta coisa e faço tudo todos os dias. Porque eu uso meu tempo arbitrário, meu tempo discricionário. Tempo arbitrário não é hobby, não é recreio, não é higiene mental. Depende de vontade. Eu vou bloquear um tempo para fazer alguma coisa que eu acho que é importante em termos de inovação. Escrever um artigo, pensar alguma coisa, continuar a escrever um livro, fazer algum trabalho que seja fora do gibi, da jornada, do excesso de lives que nós somos envolvidos hoje. Né? Antes, nas organizações, por excesso de interrupções. E-mail, é telefone, é o cara que vai na nossa sala de repente e acha que pode usar o nosso tempo a seu bel prazer, etc. Portanto, o tempo arbitrário exige programação formal. Se você não programar o tempo arbitrário e não bloquear esse tempo, você não vai usá-lo adequadamente. Tempo arbitrário também não é tempo de reserva para atendimento de uma emergência. Eu tenho agora um tempo disponível. Isso é uma confusão entre disponibilidade ou existência do tempo e a essência, a finalidade do tempo arbitrário, que não é regra 3 para fazer na falta de tempo. É para fazer o que não está no gibi. É para fazer o que você não faz, mas que deveria estar fazendo. E tempo arbitrário também não é privilégio de executivos de topo, é para privilégio de todos aqueles que têm a função do trabalho gerencial. O que fazer com tempo arbitrário? Tecnologia, cuidar da concorrência, olhar a estrutura administrativa do órgão, reduzir custos, aumentar a receita, porque receita e despesa, Firmina e Érica, é igual cortar a unha. Você tem que cortar sempre. Só que se você cortar a unha demais, você machuca os dedos, perde os dedos e deixa de andar. Você tem que aprender a cortar receita. Como é difícil o administrador aprender isso. O administrador não consegue aprender. Eles matam os ovos, jogam fora os ovos da galinha do ovo de ouro, porque ele quer reduzir o custo como se fosse redução de custo um objetivo em si mesmo, quando redução de custo é função da receita. Às vezes você elimina uma pessoa ou elimina uma função na organização, um instrumento, uma ferramenta, um recurso, e você deixa de ganhar, poupa custo a curto prazo, melhora, sobra até receita e daqui a pouco você está indo para a falência. Tempo arbitrário é para você melhorar os seus controles gerenciais, tempo arbitrário é para fazer reuniões com desenvolvimento de criatividade e inovação. Portanto, o tempo ganho que você tem ao bloquear esse tempo, que você deve destinar a si próprio, deve ser para uma ação proativa, deve ser para relacionamento com os subordinados, porque o subordinado sempre é melhor do que você como gestor. É tempo arbitrário para você fazer lobby, lobby no articulação e articulação legítimo de interesses, é construção de imagem, é o seu próprio treinamento, é se atualizar com a política governamental, é a qualidade de oportunidade de serviço, etc. Portanto, o tempo arbitrário é estabelecer um período de tempo sem interrupção, a fim de concentrar seus esforços numa atividade importante. O importante é fazer o importante, mais do que o importante, o que é essencial. Portanto, suspender lives, suspender e-mails, suspender mídias sociais, evitar interrupções, distrações, visitantes, entrevistas desnecessárias, movimentação excessiva, sair de sala em sala, sair de computador em computador, selecionar horário apropriado. Da mesma forma como você gasta a primeira hora do dia, assim será todo dia. Portanto, eu acho que a solução é o gestor, para administrar tempo, ele definir bem o seu conceito de tempo arbitrário. Mas depois eu estou falando demais, eu dou a oportunidade aqui de ouvir um pouquinho também, meu querido. Bom, vamos lá. Aproveitando o Firmino aqui nessa entrevista com a gente, o Firmino ele é coordenador adjunto da Comissão Especial de Marketing, especialista em marketing, e como a gente está sendo bombardeado, como bem disse o Wagner, por milhões de lives, milhões de informações todos os dias, vamos falar um pouquinho sobre essa relação tempo, cliente e marketing. Firmino, fala um pouquinho como é que está isso na cabeça de quem trabalha com marketing, com as empresas, com os colaboradores, com quem recebe essas informações. Você.
O marketing, nesse atual momento, né, e o tempo do marketing, ele tem uma grande modificação. Tá? Se nós olharmos aí o marketing de grandes magazines, que são aquilo que a gente tem no conceito de magazine, hoje os grandes magazines vendem arroz, vendem sabão em pó. E isso entra o marketing em cima disso. Só que, tal qual você falou, Érica, há pouco tempo atrás, na nossa entrevista, o marketing, ele é cliente. Não adianta você pensar num produto, você passar esse produto através de propaganda para o cliente, se o cliente não se interessar. E aí está um grande problema do marketing. O marketing especializou de tal forma que ele consegue alcançar muito rapidamente. Só que ele não está com a visão do interesse do cliente, da real necessidade. E aí marketing, é tempo do cliente jogado fora. O que a gente pode ver por exemplo, o marketing bancário. Para mim é um lado positivo, tá? Quando ele coloca que você não precisa ter o seu tempo de não me lembro, filas homéricas, aliás, fila homérica não é no plural, é no singular, para receber, que era um só. Isso hoje eu não preciso mais fazer. Hoje de manhã eu cheguei, entre 8 e 9 horas, eu vi meu saldo bancário, eu fiz meus pagamentos, eu vi se o dinheiro tinha entrado e já fiz a minha conciliação bancária particular. Agora, há um outro marketing, Érica, que infelizmente está destruindo, vamos dizer assim, o marketing que é do call center, né, das centrais de atendimento ativas para o cliente. Eu estou falando especialmente, tá, e aí eu estou nesse grupo, que é o grupo dos aposentados. O que eu recebo de ligações do Rio de Janeiro, de 011, São Paulo, e na hora que eu atendo, me desligam. Ora, marketing está totalmente errado. Está me fazendo perder tempo. Entende? Quando eu entender, são assuntos que não tem nada a ver comigo. Ou seja, são assuntos que não estão para a necessidade do cliente. E se nós estamos falando de marketing, o básico do marketing é o cliente. Tá? A empresa é um tripé. Tá? É o dono, capital, é o cliente e são os empregados. Faltando os 3 elementos, não é uma empresa. Ora, se o dono, capital e os funcionários resolvem que marketing é o correto, não atendeu o cliente, o que acontece? Essa empresa não vai sobreviver. Então, quando a gente fala de tempo, marketing, eles têm que estar voltados principalmente para o desejo do cliente. E as empresas não se preparam para isso. As empresas, hoje em dia, elas montam lá um produto e saem distribuindo esses produtos para tudo que é lugar. Não adianta mandar uma mensagem para o Firmino, tá? A mesma mensagem para o meu filho, tenho neto de idade não maiores, mas eles já têm, não adianta, são informatizados, neto também. Os nossos interesses são diferentes, tá? Então eu penso, Érica, que o marketing, tá, tem que se voltar à palavrinha mágica, lembra? O foco. Muito bem. Bom, infelizmente, quando o papo é bom, o tempo se esvai, né? E dos anos gastamos muito bem essa última meia hora falando sobre a administração do tempo, e eu espero que o que a gente falou aqui fique na mente de todo mundo que está nos ouvindo, sejam gestores, sejam colaboradores, e vocês que acompanharam a gente até aqui já sabem, conteúdos relevantes para a ciência da administração, para as organizações, para a sua carreira, estão aqui nas mídias do CRA-RJ. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.